Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Eu estou bem. Estamos aqui mais uma vez para retomarmos os nossos conteúdos. Hoje vamos continuar com as nossas concordâncias. Na última aula, nós vimos a diferença entre a concordância verbal e a concordância nominal. Concordância nominal, como o nome já diz, concordância entre nomes, e concordância verbal é a concordância do verbo em pessoa e em número com o núcleo do sujeito a que se refere. A maioria das vezes, principalmente quando nós estamos escrevendo, gera dúvida na hora da concordância. Por isso, os gramáticos se preocuparam em estabelecer regras. E hoje nós vamos ver as regras para uma boa concordância verbal. Aqui, os animais precisam de cuidados e proteção. Então, os animais está no plural e precisam, é o verbo também irá para o plural. Vamos ver alguns casos especiais. Nome próprio no plural. Os nomes próprios que aparecem no plural, normalmente eles vêm precedidos de artigo. E quando isso ocorrer, leva o verbo para o plural. Por exemplo, Estados Unidos é só um, mas como vem precedido do artigo, então o verbo concorda com o artigo. As memórias póstumas de Brás Cubas, também ele vem precedido de um artigo, portanto leva o verbo para o plural. Se isso não ocorrer, vai levar o verbo para o singular. Apesar da linguagem comum, a linguagem informal, as pessoas concordarem também, embora esteja sem o artigo, eles levam o verbo para o plural, mas isso é a linguagem informal. Expressão partitiva, a maioria de, metade de, a maior parte de ou parte de. Quando isso ocorrer, quando ele vem com a adjuntário nominal, a maioria dos convidados compareceu ou compareceram ao aniversário. Porque você pode concordar com a maioria ou pode concordar com o núcleo do determinante, que no caso aí é convidados. Bom, pronome de tratamento. Leva o verbo sempre para o singular, porque na maioria das vezes você emprega Vossa Excelência, Vossa Majestade no singular. Mas tem aqui que eu não consegui colocar aqui o Vossas Excelências, devem enviar o relatório, porque não consegui colocar o S aqui, viu? Quando aparecer no plural, também leva o verbo para o plural. Pronomes relativos que ou quem é bem interessante. Observe, quando o sujeito foi representado pelo pronome relativo que, o verbo concorda apenas com seu antecedente. Fui eu que plantei, que pintei, aliás. Fui eu que pintei, então pintei concorda com o seu antecedente. Agora esse aqui é quem, certo? Fui eu quem falei ou fui eu quem falou. Então, quando o sujeito for quem, o verbo pode concordar com o seu antecedente ou ir para a terceira pessoa do singular, que é um pouco esquisito, né? Mas gramaticalmente está correto. Fui eu quem falou ou fui eu quem falei. Pronomes indefinidos e interrogativos. Bem, se eles estando no singular, o verbo leva o verbo diretamente para o singular. Agora, se eles vierem no plural, acompanhados das expressões de vós, de nós, aí tem as duas opções. Pode concordar com o pronome ou pode concordar com a pessoa do discurso. Quais de vós irão, concordando com quais, ou ireis, concordando com vós. Alguns de nós faremos, concordando com nós, ou farão, concordando com alguns. Então, é de olho. Se tiver um pronome indefinido, interrogativo, no singular, leva o verbo para o singular. Se vier para o plural, tem duas opções. Concordando com o pronome que vem antes da expressão, ou concordando com o pronome da pessoa do discurso, ok? Bem,
O sujeito oracional, ele sempre vem no singular. Porque você já sabe que o sujeito oracional, isso ocorre nas orações substantivas e subjetivas. Vocês já conhecem muito bem. Então, sempre leva o verbo para o singular. Bem, agora os verbos dar, bater e soar, eles concordam com o sujeito se ele vier explícito. O relógio deu 2 horas. Porém, se o sujeito não vier explícito, vai concordar com o numeral que apareceu. Deverão soar 3 horas daqui a pouco no campanário. E aparece o adjunto adverbial, a maioria das vezes, quando não vem explícito o sujeito. Bem, o verbo haver, os verbos haver e fazer, nós sabemos que ele, na maioria das vezes, eles são impessoais. Como assim impessoais? Porque eles não variam. O verbo haver, no sentido de existir, fazer, indicando o tempo, eles são sempre verbos impessoais. Portanto, não varia, fica sempre invariável. Há dias não o vejo. Quando cheguei, havia muitos presentes de aniversário. Mas o professor tem que concordar com muitos presentes. Não, a gramática diz que ele é invariável. Havia está no sentido de existir. Embora ele apareça em uma locução verbal, ele leva o verbo para o singular. Deverá haver problemas devido às novas mudanças. Deverão haver problemas? Não. Errado. Por quê? Porque o verbo haver dá a impessoalidade ao verbo auxiliar. Deve fazer horas que ele chegou. Mas devem fazer horas. Não. O verbo fazer e o verbo haver dá impessoalidade ao verbo auxiliar. Ok? Bem, agora a concordância do verbo ser. A concordância do verbo ser, ela é um pouco extensa. Você vai depender da sua compreensão. Quando o sujeito for um pronome indefinido, interrogativo, ou demonstrativo, você vai concordar com o predicativo do sujeito. Nem tudo são flores. Porque nós sabemos que quando acontece o verbo ser, a maioria é predicado nominal. Se é predicado nominal, há o predicativo do sujeito. Nem tudo são flores. Isso são apenas mágoas. Quem são os vencedores do concurso? Então, todos aqui concordando com o predicativo. Isso é o primeiro passo. Bom, vamos ver a concordância quando o sujeito ou predicativo for nome de pessoa ou pronome relativo à pessoa. Exemplo, Marcela era as alegrias da casa. Então, o verbo ser vai concordar com o sujeito, né? Sujeito ou predicativo, se for nome de pessoa ou pronome que se refere a ele. Ele é os amores da mamãe. Então, se o sujeito aqui Marcela é nome de pessoa, ele é pronome, então leva o verbo para concordar com a pessoa ou pronome. Terceiro caso. Embora aqui, voltando no caso 2, se Marcela estivesse lá no predicativo do sujeito, também ia concordar, levava o verbo para concordar com Marcela. O terceiro caso, quando é quantidade, R$10 é suficiente. Então, quantidade, você leva o verbo para o singular, verbo ser. Bem, quando se referir à distância, dia e horas, aí o verbo concorda com a quantidade. Daqui até a sua casa são 15 quilômetros. Hoje são 24 de março, ou, concordando com o dia, ou hoje é dia 24 de março. Ok? Então, terminou o verbo ser. Agora, expressão com fração ou porcentagem. Isso aqui também é fácil. Quando for fração,
concorda com o sujeito. 1/3 dos alunos sai com o numeral. 1/3, então, concorda com o numeral, que nós temos a fração, nós temos o numerador e o denominador, então vai concordar com o numerador. 3/5 dos alunos saíram, então 3 saíram, 1 saiu, concordando com o numerador, porque você representa o 1 no numerador e o 3 no denominador. 3 no numerador e o 5 no denominador. Continuando. 10% responderam à entrevista. Quando for porcentagem, vai concordar com o numeral, se não aparecer determinante. Por exemplo, 10% responderam. Agora observe aqui, 1% dos entrevistados já apareceu aqui um determinante. Então você concorda com o numeral ou o núcleo do determinante. Concordou ou concordaram. Aqui, os 25% restantes da população concordam com a proposta. Aqui nesse caso, ele vem acompanhado de um artigo. Nesse caso, vai concordar com o artigo. É que nem os nomes próprios de lugar. Concordam com o artigo. Então, os concordam. Bom, o verbo acompanhado do vocábulo se, ele precisa de bastante atenção para você determinar a concordância. Tem o se nesses dois casos. É índice de indeterminação do sujeito. O outro é pronome apassivador. E agora, professora, todos têm o se. Como é que eu vou saber? Bem, primeiro, você observa se dá para você transformar na passiva analítica, porque aqui é uma passiva sintética. Viram-se ao longe as primeiras casas. Você pode transformar. As primeiras casas eram vistas ao longe. Aqui não acontece isso. Necessita-se de novas ideias. Não dá para transformar para a passiva analítica. E também é um verbo transitivo indireto. Não dá para transformar. Tem que ser transitivo direto. Então, nesse caso aqui, é a indeterminação do sujeito. Ele permanece invariável. Necessita-se de novas ideias e morria-se de tédio. Agora, ao passo, viam-se ao longe as primeiras casas. Então, as primeiras casas eram vistas ao longe. Ok, dá para transformar na passiva analítica. Então, o verbo concorda com o sujeito, porque aqui as primeiras casas é o sujeito. Oferece-se um grande prêmio. Um grande prêmio é o sujeito. Então, oferece. Então, o verbo, quando for isso de determinação do sujeito, concorda com o seu sujeito. Bem, agora vamos ver no caso do sujeito composto. O que ocorre? Quando o sujeito composto vier anteposto, leva o verbo sempre para o plural. João e Maria chegaram. Ele vem antes do verbo. E se ele vier pós-posto, então ele pode concordar com o núcleo mais próximo ou ir para o plural. As duas opções são corretas. Ó. Chegou ou chegaram da festa meu primo e minha prima. Então, chegou meu primo ou chegaram meu primo e minha prima. Ok. Quando os sujeitos forem sinônimos ou levam uma gradação, sinônimos, aí vai duas opções, então duas opções, singular ou plural. Calma e tranquilidade reina ou reinam aqui. Sinônimos, gradação. Um sussurro, uma voz, era uma voz. Um grito, ecoou ou ecoaram. Então, quando os sujeitos forem sinônimos ou sujeito gradativo, leva o verbo para o singular ou plural. Bom, e os núcleos do sujeito no infinitivo? Leva o verbo para o singular. Caminhar e nadar faz bem à saúde. Então, se ele vier acompanhado de um artigo,
Aí já leva o verbo para o plural. Só o simples artigo aqui acompanhando. O caminhar e o nadar fazem bem à saúde. E o sujeito composto de pessoas diferentes? Ah, esse aqui tem sempre um que tem um poder maior. Se aparecer o pronome eu, leva o verbo obrigatoriamente para a primeira pessoa do plural. Eu, tu e Maria devemos, porque quem manda é o pronome eu. Então, depois do pronome eu, quem tem um poder maior é tu. Portanto, se não houver o eu e houver o tu, leva o verbo para a segunda ou terceira pessoa do plural. Helena e tu podeis ou podem fazer isso. Não é bom? Se aparecer o eu, que é quem manda, leva o verbo para a primeira pessoa do plural. Se aparecer o tu e o eu não aparecer, como várias outras pessoas gramaticais, leva o verbo para a segunda ou terceira do plural. Então, entenderam? Pois é, nono ano, esse foi o último conteúdo deste mês. Portanto, eu preciso que vocês enviem as dúvidas para mim, que na próxima aula eu vou tirar as dúvidas, vamos realizar umas análises, ok? Para concluir esse mês. Bom estudo!